Se você está se sentindo esquecido, invisível, ignorado, isso não é rejeição. É porque ser visto agora seria perigoso demais para você. Tem gente que não suporta te ver vivo, em pé, inteiro, inteira, porque sabe em que você vai se tornar, sabe os propósitos de Deus para a sua vida. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém fala. É a dor de estar fazendo tudo certo diante de Deus. E mesmo assim, parece que você está invisível. Você ora, você jejua, você se alinha, você abandona atalhos, você deixa de pôr a mão. E ainda assim, portas não se abrem, reconhecimentos não vêm, dinheiro não flui como você imaginava, oportunidades parecem passar por você. E aí surgem perguntas que corroem por dentro da gente. Deus, por que eu não apareço? Mas hoje eu preciso ser direta com você. Talvez o maior livramento da sua vida seja exatamente não estar sendo visto agora. Porque quem aparece antes do tempo é atacado antes de estar maduro, é testado antes de ter estrutura, é promovido antes de saber se sustentar. E isso na Bíblia nunca terminou bem. Não, o maior erro financeiro de todo cristão não é falta de fé, não é falta de oração, é exposição fora do tempo de Deus. A pessoa mostra que o que ainda não sabe administrar. Assume compromissos que ainda não tem maturidade espiritual para sustentar. Se endivida tentando provar algo. Investe por ansiedade, não por direcionamento. Fala demais sobre planos que ainda estão crus, estão sendo projetados. E aí o que era promessa vira um peso, o que era provisão vira prisão, o que era bênção vira cobranças. A Bíblia chama isso de insensatez espiritual. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes 7:8. Deus nunca teve problema em te prosperar. Ele só se recusa a te expor antes de você estar pronto para sobreviver à prosperidade. José, o sonho foi dado cedo, mas a exposição foi proibida. José recebeu um sonho muito cedo, mas não recebeu posição, dinheiro, nem autoridade, naquele momento ainda. E o primeiro erro de José foi contar o sonho antes do tempo, no tempo errado. E o resultado disso? Ataques imediatos, rejeição, traição, venda, quase foi morto. Deus permitiu o sonho, sim, mas permitiu que ele fosse silenciado depois. José só aparece quando domina a administração, que aprendeu durante a prisão, durante a casa de Potifar. José foi promovido quando ele resiste à sedução, aprende a servir sem ter aplausos na prisão, governa recursos que não são deles, que não eram dele. A prisão, ela não foi castigo para José, foi apenas escola de gestão em ambiente hostil. Sim, ele era ótimo administrador, recebeu até as chaves do carcereiro. E se José tivesse sido promovido antes, ele seria orgulhoso, não teria domínio emocional, não saberia administrar na escassez, quebraria no primeiro teste de poder. Até que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Salmo 105:19.
Então, enquanto você acha que está tudo parado, Deus apenas está treinando você para não quebrar quando situações favoráveis vier, quando o dinheiro vier. Davi foi ungido rei, e ungido que precisou depois se esconder. Depois de ungido rei, mas voltou para o pasto. Ungido virou invisível, escolhido e esquecido, chamado mas escondido. Sabe por quê? Porque Saul ainda estava vivo. E se Davi aparecesse antes do tempo, ele morreria antes da promessa. Então, Davi aprendeu no anonimato. Liderou sem ter títulos, teve guerras sem ter exército, teve provisão no deserto e teve honra sem ter reconhecimento. As cavernas não foram atraso para Davi, foram proteção. Davi se retirou para o deserto e Saul não o encontrou. 1 Samuel 23. Tem gente que você ainda não pode enfrentar. Tem sistemas que você ainda não pode desafiar. Tem ambientes financeiros que você ainda não pode entrar sem perder a sua alma. E se você aparecer agora, o ataque virá sem você ter estrutura suficiente para vencer. Jesus, o Filho de Deus, que evitava as multidões. Isso confronta qualquer teologia rasa. Jesus tinha poder, Jesus tinha autoridade, Jesus tinha unção, mas mesmo assim ele se retirava, porque ainda não era chegado a sua hora. João 7,30. Jesus não se movia por oportunidades, ele se movia por tempo de Deus. Ele multiplicou pães, mas não abriu padarias. Ele tinha muitos seguidores, mas não construiu um império financeiro. Sabe por quê? Porque o propósito de Davi fora do tempo vira distração, mesmo quando parece ser bom. Nem tudo que dá lucro vem de Deus. Nem toda a porta aberta foi autorizada pelo Espírito Santo. E o confronto direto com as finanças. Agora deixa eu tocar aonde mais dói. A exposição financeira precoce. Você mostra ganhos que ainda não são estáveis. Você assume padrões que ainda não são sustentáveis. Você se posiciona como próspera antes de ser estruturado. E o resultado disso? Olha o resultado. Inveja, ataques espirituais, pressões emocionais, decisões ruins para manter a aparência apenas. E a Bíblia diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Essas decisões fora de tempo é investir por medo, dívidas por ansiedades, sociedades sem direção do Senhor, gastos para provar algo aos outros. Deus não abençoa a pressa que vem disfarçada de fé. Falar demais, tem planos que morrem porque foi falado antes de ser firmado. O prudente, ele guarda o conhecimento. Provérbios 12:23. Silêncio também é estratégia espiritual. Então hoje, se Deus te escondeu, não se rebele. Não force as portas, não provoque visibilidades, não se compare com os outros. O silêncio de Deus nunca foi abandono, é cobertura, é proteção. Quando o tempo certo chegar, o ataque não te destruirá, o dinheiro não te dominará, a honra não te corromperá. Porque você ainda não foi promovido antes de estar maduro o suficiente. E hoje eu falo esse versículo para vocês.
Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ele vos exalte. 1 Pedro 5,6. E se hoje você está invisível, contido, limitado, guardado, celebre esse silêncio, não por quem não suporta o anonimato, quem não suporta o anonimato também não suportará o governo de Deus. Quem não aprende a administrar pouco no escondido, quebra quando administra muito no público. E ser visto agora é perigosíssimo. Ser preparado agora é a misericórdia de Deus agindo em você. E vamos terminar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, antes de qualquer coisa eu me coloco diante de Ti em arrependimento. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas pressas, as minhas ansiedades e também os pecados daqueles que estão sobre a minha autoridade espiritual. Perdoa, Senhor, quando tentei forçar tempos, quando tomei decisões financeiras sem te consultar, quando quis aparecer mais do que obedecer a Ti. Eu te agradeço, Senhor Pai, porque mesmo quando não entendi, Tu me escondestes. Obrigado pelo livramento que veio em forma de silêncio, pela proteção que veio em forma de espera, pela disciplina que me impediu de cair antes da hora. E agora, Senhor, eu clamo com autoridade espiritual. Alinha, Senhor, o meu coração ao seu tempo. Quebra em mim, Senhor, toda ansiedade financeira. Remove, Senhor, toda decisão fora da Tua vontade, ó Pai. Ensina-me, Senhor, a administrar o pouco, a honrar no culto, a prosperar sem perder a alma. Eu declaro que serei visto no tempo certo, promovido no tempo certo, prosperado no tempo certo e sustentado pela Tua mão poderosa. E desde já eu te louvo, porque o que vem de Ti não traz dores, não traz perdas, não traz destruição. Então, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos os inscritos do canal, a todos os comentários no meu canal, que tanto ajudam no crescimento, e a todos que assistem os vídeos até o final. Escreve aqui: eu agradeço pelo silêncio de Deus. Eu agradeço por Deus ter me guardado e estar me guardando. Confie no processo. Deus ainda te abençoará. Em nome de Jesus Cristo. Amém.